irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 4 de março de 2020, quarta-feira, mais um dia que se passou. Mais uma rica e feliz oportunidade que tivemos de ultrapassar neste mundo físico, neste dia maravilhoso, dia belo, nas nossas caminhadas, jornadas, nas nossas bênçãos vindas de Deus Pai. Então vamos nesta bendita hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e amado Mestre, que nos deu mais esta rica e feliz oportunidade. E vamos nos preparando, buscando essa força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos abnegados mentores, mas temos que agradecer ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, a nossa clarividente Mãe Águila, Quatai 108, e aos nossos abnegados mensageiros de Deus, na roupagem de pretos velhos, pretas velhas, essas lindas, belas e graciosas princesas doutrinárias, os nossos cavaleiros, as nossas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, para que tenhamos a assistência total e completa nas nossas jornadas, nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Então vamos para mais um pequeno serão, para mais uns pequenos áudios e com os olhos da alma. O que aconteceria se todos nós, em nosso cotidiano, saíssemos às ruas com a câmara fotográfica da alma, a máquina filmadora da mente e o microfone do coração? Isso mesmo. Que tal se todos nos tornássemos repórteres de um jornal imaginário, mas importantíssimo, o nosso diário? Porque, salve Deus, estamos habituados a ler as manchetes jornalísticas que falam da violência, da queda das bolsas de valores, de maldades e tragédias. Não seria excelente se criássemos um jornal particular de coisas boas? Elevadas, sadias, será que existem? Dias desses fizéssemos uma experiência, saíssemos no nosso carro levando justamente os aparelhos que eu mencionei. Depois de rodarem por ruas e esquinas, seremos surpreendidos próximo a uma favela, por exemplo, por um movimento diferente. Seria um protesto? Logo, um homem enorme de bermuda e camiseta interrompeu o trânsito. Um grupo de moradores da super favela pareceu vir em nossa direção. Seria um assalto? Eram homens, mulheres e crianças com foices e tesouras. Atravessaram a rua carregando carrinhos pequenos e grandes, cheios de mato. Então ligámos a câmara fotográfica da alma e o microfone do coração para registar a cena. Eram os moradores da super favela, trabalhadores, mulheres faxineiras, domésticas e homens habituados ao trabalho braçal, de sol a sol. Era seu dia de folga. As crianças também não tinham aulas naquele dia, porque o mato do lado da favela já estava a mais de 1 metro de altura. Eles haviam resolvido limpar o terreno, que bem poderia servir para os garotos chutarem bolas nos finais de semana e feriados. Os menores
andar de bicicleta e correr, os bebés tomarem sol no colo de suas mães. Dia de descanso, dia de limpeza geral, multidão da ecologia, lição de solidariedade, trabalho conjunto para o bem de todos. Quando a longa fila terminou de desfilar, o trânsito foi liberado e prosseguimos. Dia seguinte, passamos por uma escola, hora de aula, mas 3 garotos de uniforme estavam no jardim. Um deles tinha uma mangueira e outros 2 estavam com regadores. Ligámos o microfone do coração e a filmadora da mente para não perder a cena. As flores balançavam ao vento, agitando as suas hastes felizes pelas gotas de água que as refrescavam no calor do dia. Um caco de vidro resmungou. Por isso, o Brasil não vai para a frente. Ao invés de estudar, eles ficam molhando plantinhas. O canteiro, cheio de rosas coloridas, atraiu uma garotinha da primeira série, que se aproximou e falou: "Eu gosto desta escola, porque tem flores. João, eu posso ajudar?" Descemos do carro, recolhemos o caco de vidro e o jogamos em uma lata de lixo. Logo adiante, voltamos para casa com belas fotos, interessantes histórias e imagens maravilhosas de cenas de amor à natureza e aos homens. Quando cada qual se dispuser a realizar a parte que lhe toca no concerto do mundo, sem se importar com o que o outro deve fazer, o mundo terá alcançado grande progresso. As ruas se mostrarão limpas, as calçadas livres de entulhos, as casas bem pintadas, as escolas cheias de flores, os hospitais com belos jardins para alegrarem os que se encontram em recuperação de suas enfermidades. Quando todos nos empenharmos em fazer o melhor que pudermos, a nossa parte, por menor que seja, teremos atingido um mundo melhor que todos sonhamos. Desta forma, a compaixão indispensável, a busca pelo bem-estar é inerente à natureza humana. O desejo do homem de livrar-se do sofrimento propiciou notáveis descobertas em todos os setores do conhecimento. Analgésicos e anestésicos podem ser citados como conquistas humanas na procura de bem-estar. Ar-condicionado, colchões ortopédicos e mesmo a singela água encanada também compõem o aspecto da invenção destinadas a tornar a vida confortável. Na busca de conforto e tranquilidade, um dia o homem voltará a sua atenção para os problemas morais que a sociedade enfrenta. Então compreenderá que o egoísmo é a causa de todas as desgraças sociais. Ele é que permite a um homem investir sobre o seu património, a honra e a vida dos outros, qual uma fera selvagem. O egoísmo é a matriz de todos os vícios. Quando ele for combatido, todos os seus desdobramentos, como vaidade, ganância, maledicência e corrupção, perderão a força. A disseminação das ideias espíritas é um poderoso elemento de combate ao egoísmo. O Espiritismo deixa claro que todo vício gera dor e que a lei de causa e efeito rege a vida. Todo mal feito ao semelhante é uma semeadura de dor no próprio caminho. Quem quer ser feliz deve tratar o próximo
com todo o respeito e generosidade com que desejaria ser tratado. A vinculação da própria felicidade à felicidade que se proporciona torna evidente o quanto é tolo ser egoísta. Ao buscar o seu interesse em detrimento ao do próximo, o egoísta apenas se candidata à vivência de grandes dores. Ao se conscientizar da inexorabilidade da lei de causa e efeito, a humanidade reverá os seus valores e prioridades. Entretanto, é preciso reconhecer que uma ideia nem sempre é fácil de ser posta em prática. Provavelmente você já se conscientizou de que a justiça divina é infalível, mas ainda titubeia em sua caminhada e por vezes comete leviandades em prejuízo do próximo. Uma boa tática de renovação moral é parar de apenas pensar e começar a sentir. Raciocinar é necessário, mas amar é imprescindível. O amor, o melhor caminho para o genuíno amor fraterno é a compaixão. Compaixão é a tristeza que se sente com a infelicidade alheia, mas também é o desejo de livrar o próximo do sofrimento. Para desenvolver esse nobre sentimento, deixe de fugir ao espetáculo das misérias humanas. Permita-se conviver com os doentes e os viciados do corpo e da alma, conforme fez o Mestre Jesus. Faça-se companheiro e amigo de idosos e enfermos, visita asilos, orfanatos, hospitais e presídios, a título de preservar a sua paz. Não cultive a indiferença. Deixe que seu coração se enterneça com a dor alheia. A compaixão impede que um homem siga satisfeito em meio à tragédia que devasta a vida do outro. Ela possui um certo encanto melancólico, pois nasce ao lado da dor e da desolação. Contudo, constitui a mais eficiente forma de cura das ilusões e paixões humanas. A compaixão desperta as fibras mais íntimas da alma e a prepara para as experiências sublimes ao devotamento e da caridade. Não receie sofrer ao se tornar compassivo, ao avançar nesse caminho. Você logo se tornará do ideal de aliviar a dor do semelhante e começará a agir. Então, a tristeza inicial se converterá no júbilo de quem amorosamente socorre e ampara os desprotegidos do mundo. A alegria de ser útil e bondoso iluminará a sua vida e o acompanhará pela eternidade. Desta forma, temos a compaixão solidária, que é a sala do terceiro ano do ensino fundamental. Antigo primário, um garoto de 9 anos está sentado na sua carteira. De repente, uma poça se faz entre os seus pés. Ele sente as calças molhadas. Como foi acontecer isso? Ele perguntou, aterrorizado. Pensa que seu coração vai parar de bater a qualquer minuto. Nunca aquilo lhe havia acontecido antes. Sabe que, quando os meninos descobrirem, não o deixarão mais em paz. E quando
as meninas descobrirem, então será o fim do mundo. Nunca mais elas falarão com ele. Ele abaixa a cabeça e ora: querido Deus, isto é uma emergência. Eu necessito de ajuda agora. Mais 5 minutos e serei um menino morto. Levanta os olhos, a professora vem em sua direção. Fui descoberto. É o que ele pensa. E se encolhe. Nesse exato momento, enquanto a professora anda até ele, uma coleguinha, a Suzy, carrega um aquário cheio de água. Suzy tropeça na frente da professora e, inexplicavelmente, despeja toda a água no colo do menino. Ele se assusta, se ergue e fica olhando para si mesmo, encharcado, literalmente encharcado, da cintura para baixo. Por dentro ele diz: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. De repente, em vez de ser objeto de ridículo, o menino é alvo de compaixão. A professora desce apressadamente com ele e lhe consegue uns shorts de ginástica para vestir, enquanto as suas calças secam. Todas as demais crianças limpam a sua carteira, o chão. A própria Suzy tenta ajudar, mas é rechaçada. Você já fez demais, sua desastrada, dizem os colegas. Finalmente, no fim do dia, enquanto estão esperando o ônibus, o menino caminha até Suzy e lhe sussurra: você fez aquilo de propósito, não foi? Ela se vira para ele e sussurra: eu também molhei minha calça uma vez. Pode parecer uma simples história de crianças, mas nos remete à reflexão. Quantas vezes em nossas vidas já padecemos de humilhação? Quantas vezes já nos encontramos em situações vexatórias e o que sentimos, o que passamos, serviu-nos para quê? Recordamos dessas experiências desagradáveis sofridas quando vemos outras criaturas em situações semelhantes. A experiência das dores deve nos servir para que possamos avaliar o que os outros sentem e auxiliá-los. Isso se chama empatia. Estabelecer ações, acionar providências para auxiliar o outro se chama compaixão, solidariedade, amor ao próximo. O nome pouco importa, importa sim a virtude que se estará ensaiando e o mundo melhor que se está constituindo. Pensemos nisso, porque todos possuímos males que nos maceram interiormente, o que não nos impede de contribuir para o bem dos outros. Assim, distendamos o lenço do conforto, enxugando lágrimas, ofertemos a moeda da esperança ao desafortunado, ofereçamos o ombro amigo, o regaço acolhedor, a mão fraterna. Para isso, não apontemos dificuldades, nem pensemos demasiado em nós próprios. Saiamos ao encontro do outro, socorramos, descubramos a felicidade de exercitar compaixão, solidariedade e amor ao próximo. Um companheiro incomparável. Para muitas criaturas humanas, Deus ainda é alguém a ser descoberto. Alguns dizem crer nele, mas não sabem exatamente
como isso lhes possa melhorar a qualidade de vida. Outros simplesmente afirmam crer na sua existência como algo distante ou alguém que fica observando o que se passa no universo como um mero espectador. Inserir Deus no contexto da própria vida é algo que exige reflexão e entendimento. Por isso, alguém que começou a se deixar penetrar pela ideia desse Pai amorável, justo e bom, escreveu em determinado dia: em princípio, eu via Deus como um observador, um juiz que não perdia de vista as coisas erradas que eu fazia. Desse modo, quando eu morresse, ele saberia se eu mereceria ir para o céu ou para o inferno. Eu estava sempre lá, como um presidente. Eu reconhecia a imagem dele quando a via, mas não o conhecia de verdade. Mais tarde, quando o conheci melhor, pareceu que a vida era como um passeio de bicicleta para duas pessoas e percebi que Deus estava no banco de trás, me ajudando a pedalar. Não me lembro quando ele me sugeriu que trocássemos de lugar. A partir desse momento, a vida não foi mais a mesma. A vida, com o seu poder superior, tinha se tornado muito mais excitante. Quando eu detinha o controle, sabia o caminho. Era um tanto entediante, mas previsível. Sempre a distância mais curta entre dois pontos. Mas quando Deus assumiu a liderança, porque Ele conhecia os atalhos maravilhosos, passei a subir montanhas, a atravessar terrenos pedregosos em velocidades vertiginosas. Tudo o que eu podia fazer era seguir em frente. Embora tudo aquilo parecesse loucura, ele ficava dizendo: pedale, pedale. Eu ficava preocupado e ansioso e perguntava: afinal, para onde o Senhor está me levando? Deus apenas sorria e não me dava uma resposta. Foi aí que me vi começando a confiar nele. Logo me esqueci da minha vida entediante e comecei a participar da aventura. Quando eu dizia que estava assustado, ele se virava para trás e tocava minha mão. Deus me levou até pessoas com dons de que eu precisava, dons da aceitação e da alegria, dentre outros. Essas pessoas me deram ajuda para prosseguir na minha jornada, quer dizer, a nossa jornada, de Deus e minha. E prosseguimos sempre pedalando. Então ele me disse: doe o que você tem de seu, toda a bagagem extra, pois pesa demais. Descobri que quanto mais eu dava, mais eu recebia. E além disso, o meu fardo ficava mais leve. O Senhor conhecia os segredos da bicicleta. Sabia como incliná-la para fazer curvas fechadas, pular para evitar lugares cheios de pedras, aumentar a velocidade para encurtar os caminhos difíceis. Aprendi com ele a pedalar nos lugares mais complicados e a apreciar a paisagem e a brisa fresca em meu rosto. Tudo com o meu ótimo e constante companheiro, Deus. E quando estava certo de que não podia mais seguir em frente, ele apenas sorria e dizia: pedale. A
presença de Deus em nossas vidas proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderosa ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. A presença de Deus em nossas vidas nos permite pensar corretamente, falar com sabedoria e agir com precisão. Com Deus, o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem a segurança íntima. Companhia perturbadora. Nem sempre estamos bem acompanhados. E uma dessas companhias perturbadoras é o que nos faz infelizes ao perceber a felicidade dos outros. A inveja não está na simples constatação do triunfo alheio. Ela se apresenta quando essa constatação nos faz mal, produz em nós sentimentos negativos de revolta e de indignação. Essa filha do orgulho instala-se em nossa alma e nos leva aos princípios morais do ódio sem razão. Muito mais fácil do que buscar nossa felicidade, nossas próprias conquistas, é criticar, questionar, destruir a dos outros. A inveja é preguiça moral, é a acomodação do espírito que ainda não está desperto e disposto a empreender a necessária luta pelo crescimento. Ao invés de se empenhar na autovalorização, o paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e na luta pelo seu. Apela muitas vezes para a intriga e a maledicência, fica no aguardo do insucesso do suposto adversário, perseguindo, buscando satisfazer o seu prazer mórbido. Egocêntrico, não sai da infância psicológica e pretende ser o único centro da atenção, credor de todos os cultos e referências. Insidiosa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral que não considera a vida como património divino para todos. Trabalha por inveja, para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal, nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Esse sentir doentio descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia, pois os danos ocorrem em quem gera esse sentimento perturbador, a atividade, o comportamento. Assim, o invejoso sempre sairá perdendo. Não apenas não resolverá o seu problema, se é que ele existe, como sempre aumentará a sua frustração e a sua infelicidade. A terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa. No futuro, consiste em avaliar os recursos de que dispõe e considerar que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outros, sem razão do processo da evolução de cada um. O cultivo da alegria, pelo que é dos recursos para alcançar novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Esse despertar
facultará à criatura a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Fazei vossa felicidade e vosso verdadeiro tesouro sobre a terra em obras de caridade e de submissão, as únicas que devem contribuir para serdes admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão nossas alegrias e nossas felicidades eternas. A inveja é uma das mais feias e das mais tristes misérias do nosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males, à medida que os homens de boa vontade se multiplicam. E aqui, comparando-nos com os outros, em um mundo onde a competição toma conta das relações, os modelos são sempre superlativos. Precisamos ser os mais rápidos, desejamos ser os mais belos, lutamos para ser os mais fortes. Comparamos-nos o tempo inteiro e parece que a perfeição está sempre no outro. O corpo da apresentadora de TV, na grande demonstração de afeto da esposa do vizinho, no extraordinário emprego conseguido pelo ex-colega da faculdade e assim por diante. O escritor e educador Rubem Alves vê na comparação um exercício dos olhos. Vejo-me, estou feliz, vejo o outro, vejo-me nos olhos do outro. Ele tem mais do que eu. Vendo-me nos olhos dos outros, eu me sinto humilhado. Tenho menos, sou menos. O autor narra que ele mesmo só descobriu que era pobre quando deixou o interior de Minas Gerais para morar no Rio e foi parar num colégio de cariocas ricos. Então começou a se sentir diferente. Falava com sotaque caipira, não pertencia ao mundo elegante dos colegas e sentiu vergonha de sua pobreza. Até então, Rubem morava com uma família numa casa velha, de pau a pique, emprestada. Diz ele: eu sou muito ligado a esse passado. Foi um período de grande pobreza, mas eu não sabia que era pobre. O sentimento da infelicidade nasce da comparação. Foi um momento de grande felicidade, um período sem dor, só dor de dente, dor de espinho no pé. Baseados nisso, podemos questionar: como não se comparar? Como viver sem referência alguma? Como seria possível? Obviamente, a não ser que nós ilhássemos definitivamente uma solução que traria uma centena de outras consequências negativas. Como lidar equilibradamente com tudo isso? Então, uma primeira ideia seria a de cuidar para que a competição não tome conta das relações, sejam elas afetivas, familiares ou profissionais. Porque se isso acontecer, e normalmente acontece, que tal transformar a competição em cooperação? Como, percebendo que não estamos nas relações apenas para dar e receber, e sim para cooperar, construir um bem comum, ver os outros como companheiros e não como adversários, faz uma grande diferença. Uma segunda resolução seria buscar a vida do outro como ela realmente é e não como julgamos que ela seja. Estamos num mundo de provas e expiações, onde os embates contra as nossas imperfeições, ainda insistentes,
elas são constantes e essas pelejas não poupam ninguém. Todos temos conflitos, inseguranças, cometemos equívocos e sofremos as consequências do que plantamos. As leis maiores do universo regem a vida de todos igualmente. Não há favorecidos nem esquecidos por Deus. Ver a perfeição, a felicidade apenas naquilo que não se tem ou no que os outros têm é um tipo de comportamento que somente gera insatisfação. Na excelente obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, colhemos um esclarecimento especial a respeito do homem de bem. O homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Graças a Deus. Então, também para definir o amor. Definir o amor é limitá-lo, encarcerá-lo numa redoma de palavras incompletas. Afinal, o que é o amor? Esta pergunta foi feita para um grupo de crianças dos 4 aos 9 anos, durante uma pesquisa feita por profissionais de educação e psicologia. E ninguém melhor do que uma criança e a pureza do seu coração para tentar explicar, afinal, o que é o amor. O amor é quando alguém te magoa e você mesmo, muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos da pessoa. Quando minha avó pegou artrite, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos dos pés. Meu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem artrite. Rebeca, 8 anos. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito, muito tempo. Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Amor é quando você sai para comer e oferece as suas batatinhas fritas sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatas dela. Amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai e toma um gole antes para ter a certeza de que está a gosto dele. Quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha a te amar por causa disso, aí você se surpreende, já que não só continuam te amando, como agora te amam ainda mais. Há 2 tipos de amor: o nosso amor de Deus, o nosso e o amor de Deus. Mas o amor de Deus junta os dois. Amor é quando mamãe vê o papai suado e mal cheiroso e ainda fala que ele é mais bonito. Durante esta apresentação de piano, eu vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo. Era a única pessoa fazendo isso e eu não sentia medo. Quando você ama alguém, seus olhos sobem e descem e pequenas estrelas saem de você. Temos muito que aprender com as crianças, sim, e muito mais a aprender com o amor e sobre ele. Pequenos gestos, grandes sacrifícios, anónimos, olhares, sorrisos, tudo faz parte deste universo, sem chegarem, sem fim, chamado de amor. O amor é um sentimento, mas também um estado de espírito. Ele é uma busca, mas também é o caminho a seguir.
Ele é um objetivo, porém também o meio mais sublime de se alcançar. O amor é alimento, consolo, passado e futuro. É presente no tempo e no gesto de se dar. É a maior descoberta da vida, é a maior bênção da vida. E se a fé poderá mover montanhas inteiras, o amor então terá o poder de construir cordilheiras. E de hoje em diante, você já traçou alguma vez um plano de felicidade, ainda que por apenas um dia, pois uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir. Ela se propôs o seguinte: de hoje em diante, todos os dias ao acordar, direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comparar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes e vou aprimorar os meus. Lembrarei de telefonar para alguém só para lhe dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças, mas vou pensar no que posso fazer para diminuir os seus efeitos. Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais e vou aproveitar bem todos os minutos. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atrasos, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo que não tenho e gostaria de ter, e buscarei ser feliz com o que possuo, e o maior bem que tenho é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção e dedicá-la a alguém. Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de vê-la sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem e dedicar uns minutos para pensar em Deus. Assim Ele saberá que está sempre em meu coração. Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as estrelas, para o luar e agradecer aos anjos e a Deus, porque hoje eu fui feliz. Sem dúvida, esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência e, por consequência, a felicidade. E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar. Mas uma coisa é certa, é bem simples. A única coisa que precisamos é ter vontade. E para acionar a vontade, basta querer. Existe uma pessoa, e somente uma, capaz de fazer você feliz. Se você deseja conhecê-la, fique em frente ao espelho e diga: olá. No espelho você verá a pessoa responsável pelo seu destino. Você é herdeiro de si mesmo. Seus atos lhe pertencem e a sua felicidade espera pela sua decisão. Decisão de mãos dadas. Foi publicado no jornal, foi notícia, morreram de mãos dadas. 73 anos juntos. 2 corações, feito relógios antigos e preciosos.
resolveram parar ao mesmo tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas os jornais não viram e também não foi notícia que as mãos dadas eram duas almas entrelaçadas assim, feito duas nuvens brancas que definem e flutuam juntas no céu anil. Porém, que fique claro que eram duas e não uma só. Sim, porque quando os amores são dois, são muito maiores. Essa história de tornar-se um só é fantasia de poeta, desinformado ou despreparado. Morreram de mãos dadas e não guardaram o seu amor a 7 chaves, guardaram a 7 filhos, 15 netos e 6 bisnetos. Deixaram o mundo sorrindo, chegaram de mãos dadas. São sempre inspiradoras essas histórias de casais que vão juntos até ao final da presente existência. 50, 60, 70 anos de casamento. O que não passaram nesse tempo e resistiram a tudo e a todos. Em alguns casos, a ternura, o companheirismo são tão grandes que permanecem literalmente de mãos dadas. Isto é, nem mesmo esse hábito precioso do toque, do contato carinhoso foi perdido. Ao contrário do que muitos pensam, esses amores não nascem prontos. Aliás, não existe amor que nasça pronto. Todo amor surge somente para virar árvore frondosa. A única diferença é que, através da pluralidade das existências, sabemos que em muitos casos essas sementes já foram lançadas há mais tempo em outro passado. Apenas isso. De resto, a fórmula, o esforço, o caminho, os desafios são os mesmos para todos. Quando perguntamos sobre qual a receita para tanto tempo assim de amor, os termos podem até mudar, mas na essência as ideias são as mesmas. Sempre iremos encontrar o respeito mútuo, a admiração de um pelo outro, o companheirismo, a doação, o sacrifício, a ternura e o perdão. Se formos aos detalhes, esta lista feliz preencheria algumas boas linhas. Todas as grandes realizações da vida são construções, sejam de uma existência, sejam de várias. O importante é estarmos conscientes e dispostos a construir, a investir e a trabalhar, porque sem trabalho o amor não se edifica em nossos corações. Os grandes amores não nascem prontos. Em nossas relações a dois, nossa preocupação maior não deve ser a de se escolhermos a pessoa certa, embora toda a escolha deve ser bem feita e revela muito sobre nossos interesses, sobre nosso caráter. Nossa atenção deve estar focada muito mais em construir o melhor relacionamento possível com aquela pessoa que escolhemos. E sabendo que a morte é apenas uma mudança de estado, os amores entenderão que, mesmo após o término deste capítulo, as mãos dedicadas e cheias de ternura poderão permanecer entrelaçadas, porque na verdadeira vida, nos capítulos seguintes, morreram de mãos dadas e não guardaram seu amor as 7 chaves. Guardaram 7 filhos, 15 netos e 6 bisnetos. Deixaram o mundo sorrindo, chegaram de mãos dadas. E, para terminar, o egoísmo das nossas vidas. O egoísmo é descrito como uma das mais terríveis enfermidades da alma e o maior obstáculo ao melhoramento social.
a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado de inferioridade. Quase sempre, quando se menciona o egoísmo, nos vem à mente os que acumulam grande riqueza e a quem nada de material falta. São vistos em manchetes constantes, em viagens internacionais, festas elegantes, banquetes luxuosos, iates e aviões particulares. Ou então, cogita-se das nações civilizadas excessivamente ricas, que tanto têm e não repartem com as nações pobres. Essa é a nossa visão, mas convenhamos um tanto distorcida. Se pensarmos bem, acabaremos por descobrir que todos somos um pouco ou tanto egoístas. Observemos no lar como funcionam as coisas. Levantamos-nos da mesa e não nos preocupamos em retirar o nosso prato e talheres, ou sequer recolocar a cadeira no lugar. Quando nos vamos servir, não pensamos em divisão, mas em encher e muito o nosso prato. Quando nos dispomos a assistir televisão, é tal o egoísmo que sequer cogitamos de combinar uma espécie de escala para que cada componente da família escolha em um dia a programação de sua eleição e juntos assistamos ora um, ora outro programa e todos satisfazendo. Nosso egoísmo é tamanho que preferimos logo ter uma televisão para cada um em seu próprio quarto, para nunca ter que ceder ou deixar de ter atendido à sua vontade. Quando andamos pelas ruas em dias de chuva, somos tão egoístas que, mesmo estando com o guarda-chuva, desejamos andar debaixo das marquises em vez de deixá-las para aqueles que foram apanhados desprevenidos pela intempérie. Quando tomamos o coletivo para os julgamentos urbanos, nosso egoísmo é tão grande que nem olhamos para o lado, a fim de não descobrirmos que alguém idoso ou uma criança ao colo ou deficiente precisaria mais de nós do que desse assento do que nós, em que nos acomodamos e pensamos tanto em nós mesmos, que nem esperamos que os passageiros deixam do ônibus e já estamos entrando, empurrando. Que importa se os demais precisam sair? Nós desejamos entrar e logo, às pressas, para conseguirmos um lugar para sentar. No ambiente de trabalho, fala alto também o egoísmo, quando alguém nos deve substituir durante um período de férias. Preferimos não ensinar tudo ao substituto, para que ele, por sua dedicação e competência, não venha a suplantar-nos e nós acabaremos sobrando. Em matéria religiosa, não somos diferentes. Cada qual deseja ter a sua exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer por isso o reino dos céus. Quando nos afirmamos os exclusivos filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só, o único, o Criador de todos, de tudo, e com o mesmo amor que nos ama, ama a todos os demais. Aquele que não simplesmente aproveita o trabalho já encetado por outros, mas ao contrário sabe cooperar, espalha ao redor de si tudo o que tem de bom e se sente mais feliz. Está consciente de ser um membro sútil à sociedade, interessa-lhe tudo o que se realiza no mundo. Tudo o que é grande e belo sensibiliza-o e comove-o. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos e em pé. Como campeão ou como soldado, está pronto a participar de todos os grandes trabalhos, a penetrar em novos caminhos, a